Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Dólar atinge novo recorde de alta e a soja supera R$ 102 no Porto, maior preço da história. Recuperação. Negócios superam R$ 200 por arroba no interior de São Paulo. Na Bolsa, o preço cai hoje, com preocupações sobre eventual pausa na habilitação de frigoríficos do Brasil para exportação à China. E o aumento da procura por itens da cesta básica faz o preço do feijão disparar. Em março, o carioca acumula alta de 90%. Você vai ver também que a Raízen, uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil, avisa fornecedores de etanol que vai revisar os contratos com as usinas. Nesta edição, especialistas avaliam efeitos da crise no setor de cana e também de milho. E na previsão do tempo, você vai conferir os detalhes sobre a primeira onda de frio de 2020. O Mercado e Companhia já está no ar. O aumento da demanda por itens da cesta básica fez o preço do feijão disparar 93,7% nos últimos 30 dias. No mesmo período, o arroz registrou alta de 4%. Com o aumento da demanda por itens da cesta básica, o preço do feijão disparou 93,7% nos últimos 30 dias. No caso do arroz, a alta foi de 4%. Para o café, a elevação no período de 30 dias chegou a quase 20%. E o leite longa-vida subiu 36,4%. O dólar à vista atingiu a máxima de R$ 5,20 na manhã de hoje, depois de fechar o pregão de ontem na segunda maior cotação da história, a R$ 5,18. Neste mês de março, que está terminando, a moeda norte-americana registra alta de 15,6%. Acompanhem comigo aqui no gráfico. No ano, a valorização do dólar chega a 22%. Vejam, a gente tem aqui no mês uma alta, de mais de 15%. É isso que a gente está observando. 5,18 foi o fechamento da edição nesse último pregão. E a soja bateu recorde, com o dólar ao redor de R$ 5,18 que você acabou de observar. A corrida aos supermercados provoca a alta de produtos da cesta básica. Esse é o cenário que nós temos hoje no Brasil. A conversa, para começar, é com Carlos Cogo, analista da Cogo Inteligência de Mercado. Boa tarde, Cogo, seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Vamos por partes, né? Quero começar, então, destacando essa alta no preço dos produtos da cesta básica. Feijão disparou mais de 90% no acumulado de março. O arroz também subiu. O que está acontecendo, Cogo? O que está acontecendo, na verdade, é um comportamento comum do consumidor, que é aconteceu na Europa também, né? É a corrida ao supermercado, aos atacadões, às feiras, agora todas fechadas, apenas supermercados, e uma busca de estocar itens da cesta básica. Preferência por feijão, por arroz, por frango congelado, que permite mais estocagem, por enlatados e algumas frutas que são menos perecíveis. Então, alguns desses itens subiram no varejo muito mais do que o produtor. Não é o caso do feijão. O feijão, como você falou, subiu 93,7% ao produtor nos últimos 30 dias, no varejo subiu em torno de 30%. Já o arroz, por exemplo, subiu 4% ao produtor, já teve uma alta de 9% no varejo. Então, alguns estão descasados nesse momento. A gente pode ainda esperar uma manutenção de alta nesses próximos dias, depois um período de acomodação, porque o consumidor vai se dar conta que o varejo está abastecido, o Brasil é um país autossuficiente em quase todos os produtos da cesta básica, e a gente pode ter algum tipo de estresse aí com derivados de trigo, porque o Brasil não está conseguindo acessar o trigo argentino para recompor os estoques de farinha. Bom, ainda antes de passarmos para esse cenário do trigo, quero focar no feijão, quanto que o produtor rural está recebendo por saca e como que isso tem impactado nas margens do setor. Ok, o feijão está cotado aí hoje entre 280 e 330 reais a saca, para um feijão carioca de notas 8,5, 9,5, as melhores qualidades, as melhores categorias, feijão bem classificado, até 400 reais a saca. É um mercado que vinha no mês passado de 140 a 160 reais, é um aumento muito expressivo, né? Então, o arroz entrou uma queda, uma colheita chegando,
e imediatamente com a correria ao supermercado, essa queda foi estancada e os preços estão hoje no patamar entre R$51 e R$53 a saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul. Ou seja, o preço ao produtor para o feijão está em alta, o preço do arroz também. Agora, o trigo que importamos da Argentina com $1 ao redor de R$ 5,20 fica mais difícil, o que dá competitividade ao trigo brasileiro. Como é que fica a decisão para a safra de inverno, Kogo? Bem lembrado. O produtor já está demonstrando uma intenção de aumentar a área de trigo. Esse é o segundo maior patamar de trigo em termos reais e nominais da história. Nós estamos falando de uma saca de trigo aí hoje beirando os R$70, né? Então, essa escassez, as dificuldades que a Argentina está tendo, as retenções sobre o trigo argentino, tudo isso vai colaborar para o produtor brasileiro aumentar a área de trigo esse ano. Mas tem uma coisa importante, Kellen. Essa demanda adicional de arroz e feijão no curto prazo, ela vai se diluir ao longo do ano. Quem está se estocando agora vai deixar de comprar em algum momento. Então, o produtor tem que ficar muito atento a isso. Tudo que está sendo comprado agora não vai ser comprado mais adiante. Então, isso pode gerar o tal do mercado invertido. Você tem uma alta de preço no primeiro semestre e uma redução de preço ou uma acomodação de preço no segundo semestre. Bem destacado. Então, a gente já começou numa análise de arroz, de feijão, o trigo com mudança na intenção de plantio para a safra de inverno, conforme você mencionou, e vamos avançar para as outras commodities, outros produtos agropecuários que estão sendo impactados por essas mudanças tão rápidas que temos observado no mercado. A soja superou R$102, chegou a R$102 no Porto de Rio Grande, é o maior preço da história. Como é que está esse mercado? Muito dinâmico ainda? Muito dinâmico, a alta da soja em 30 dias é de 14%, como do milho, 16% no milho. Essas duas commodities, elas conseguiram incorporar completamente a variação do câmbio. Elas trouxeram para dentro delas todo o aumento de câmbio foi repassado para o produtor e para o porto. Então, elas agregaram todinho o câmbio para dentro delas, né? Ou seja, como os preços futuros das duas commodities, tanto milho como soja, eles estão praticamente estáveis, assim, não estão cedendo mais tanto, todo esse ganho do dólar está sendo repassado ao produtor. Não, e isso quer dizer que o produtor de suínos, de aves, o confinador, vão ter um cenário mais difícil do ponto de vista de formação de custo de produção, dado o preço destes insumos que você acaba de mencionar? Perfeitamente, vai ter uma pressão de custo muito grande. O custo das rações nos últimos 30 dias subiu em média de 19%. Então, alguns setores que são mais traders, mais negociáveis no mercado externo, como, por exemplo, carne suína, carne bovina, eles tendem a conseguir repassar isso para dentro do preço. Agora, setores, por exemplo, muito mais internalizados, como o setor de leite, que depende de rações também, setor de ovos, eles podem ter um pouquinho mais de dificuldade de repasse de preço. O aumento do milho e do farelo de soja vão pesar muito no custo de todas as atividades ligadas a proteínas nesse primeiro e no segundo semestre deste ano. Agora, um efeito dessa quarentena também aconteceu no mercado de leite, não é, Kogo? Uma explosão de preço, principalmente no leite longa-vida. As empresas estão tentando deslocar toda a sua produção para leite em pó e leite longa-vida. E, por outro lado, uma queda de demanda nos refrigerados, iogurtes e queijos. E a população já começa a escolher alguns alimentos conforme a sua durabilidade e perecibilidade, né? Ou seja, preferência por OHT, longa-vida, dura bastante, leite em pó, e começando a deixar itens mais caros, valor mais agregado de lado. Então, lá na frente também pode ter um impacto negativo ao produtor, né? Não vai sustentar uma alta em níveis tão elevados. Como na edição de hoje de Mercado e Companhia, a gente vai analisar, além destes alimentos que estamos falando, a gente vai analisar outros setores que estão sendo bastante impactados pela atual crise, como é o setor de biocombustíveis, por exemplo. Na nossa conversa, nós estamos focando no setor de alimentação. E aí você elencou as oportunidades que estão na mesa, já falou de alguns desafios, a exemplo da cadeia de proteína animal com custo mais alto, e vamos avançar para o setor que neste momento é o que está mais vulnerável, que é o de frutas e hortaliças. Esse é o cenário que você observou também? A meu ver, hoje são dois setores que vão sofrer muito ao longo do ano. Vai ser o chamado no varejo FLV, né? Frutas, legumes e verduras, e o setor sucrocoleiro, porque o impacto é sobre o açúcar e sobre o etanol simultaneamente, ligado à queda do petróleo.
Em frutas, legumes e verduras, realmente a situação no primeiro momento foi de corrida às compras, atacadistas, supermercados comprando grandes volumes para poder atender a população. Agora começa a reduzir o número de pedidos, sobra de mercadoria, queda de preço. O tomate é um grande exemplo, o preço caiu quase 40% na última semana. Kogu, a gente sabe que não faltam desafios no atual momento. Gosto também de colocar luz nas oportunidades. Qual é a maior oportunidade que você está vendo nesse momento? Uma das principais oportunidades agora para aqueles produtores que têm as suas commodities totalmente dolarizadas, soja, milho, trigo, as próprias carnes, é compra de insumos, né? As relações de troca, elas permanecem muito favoráveis. E a gente pode ter um segundo semestre um pouco ou muito diferente do atual. Aí o que vem pela frente? Uma grande recuperação de área nos Estados Unidos, para soja e milho, uma maior oferta por parte dos norte-americanos dessas commodities. O câmbio pode não ficar nos patamares atuais, pode recuar. Então, a grande estratégia agora, realmente, para quem ainda não fez, é avançar rapidamente na compra do pacote de insumos para 2020 e 2021. Os preços do petróleo no mercado internacional recuaram para o menor patamar em quase 18 anos. O barril está sendo negociado ao redor de $20. A forte queda já gerou mudanças no mercado de biocombustíveis nos Estados Unidos. E a segunda maior refinaria de petróleo no país, a Valero Energy, afirmou que não cumprirá os contratos de compra de milho no estado de Iowa, segundo informações divulgadas pela agência de notícias Bloomberg. A refinaria declarou força maior devido ao impacto da pandemia do coronavírus sobre a demanda mundial por gasolina. Aqui no Brasil, a Raízen, segunda maior distribuidora de combustíveis do Brasil, avisou os fornecedores de etanol que, em razão da queda na demanda verificada por conta das medidas de combate ao coronavírus, vai revisar os contratos dos volumes programados com as usinas. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa, a empresa ainda ressaltou que está focada em fortalecer parcerias com os fornecedores de etanol e a medida tem como objetivo permitir que estes fornecedores planejem as próprias operações. A maior distribuidora de combustíveis do Brasil, a BR Distribuidora, afirmou que não declarou força maior e que não cancelou contratos. Em nota, a empresa informou que busca uma flexibilização dos contratos com os parceiros neste momento. Vamos à análise do Marcos Fava Neves, professor de agronegócios da USP e da FGV. Professor, seja muito bem-vindo. Como está a saúde financeira do setor de açúcar e etanol, setor de cana-de-açúcar, diante dessa mudança tão grande no cenário econômico? Oi, Kelly, é um prazer estar falando com vocês aqui e estamos todos assustados, né? Você aí, nós aqui, os empresários todos, porque foi entre 30 a 60 dias uma mudança completa de cenário. Aquilo que era para ser um dos melhores anos do setor sucroenergético, com boa produção e bons preços, nós vimos isso erodir em pouco mais de 30 dias. Iniciou com a guerra de preços do petróleo, e depois vem com tudo com a questão do vírus e da paralisia do sistema econômico mundial. Essa segunda ação já derrubaria também o preço do petróleo. Então foram dois golpes que atingiram muito fortemente alguns setores do agronegócio brasileiro. Eu diria que proporcionalmente, né, o setor que mais foi golpeado foi o setor de flores, numa primeira análise, mas assim, em termos de dimensão, a maior pancada vem em cima do etanol e, consequentemente, da cana. Então, é preciso, nesse momento, repensar como é que vai ser o nosso período daqui para frente. Todo mundo tem que sentar, dialogar, evitar atitudes oportunistas e pensar na solução para o setor. Mas foi um golpe impressionante. Eu não lembro de ter visto na minha carreira uma mudança de cenário em tão pouco tempo quanto essa. Como é que fica a saúde financeira do setor agora diante dessas mudanças tão drásticas em um período tão curto de tempo? Bom, vamos por partes, né? Por uma habilidade grande do setor e astúcia, né, para ver oportunidade, uma parte importante do açúcar desta safra, talvez algo entre 80% e 85%, e da próxima safra, que começa em 1 de abril de 2021,
talvez ao redor de 20% a 30%, já foi vendida a preços em reais razoáveis, R$ 1.300 até R$ 1.500 a tonelada. Então, no açúcar, a nossa preocupação não é a primeira, a mais importante no setor de cana, até porque eu acredito que nós não vamos ter um tombo no consumo do açúcar, porque os governos vão ter que dar suporte alimentar para muitas famílias, tickets e outros, e essas famílias vão usar parte disso para comer produtos que usam açúcar e o próprio açúcar, no mundo todo. Então eu acho que o muro do açúcar fica de pé. O muro que tombou é o do etanol e é o da bioeletricidade. O do etanol por quê? Você mesmo já falou, o preço do petróleo veio abaixo de $20. Acho que não tem ninguém em dezembro que escreveu algum relatório prevendo que isso poderia acontecer, né? E ele vindo para baixo de $20 o barril, você já falou sobre o impacto no etanol americano, que nós podemos comentar depois, mas no nosso aqui é algo já desastroso, porque ele derruba muito o preço da gasolina e com isso o etanol tem que vir para baixo também para continuar sendo vendido. Soma-se a isso a paralisia total de uso de combustível que nós estamos aqui no Brasil. Você vê aqui em casa, nós usamos aproximadamente uns 100 litros de hidratado, 80 a 100 litros por semana. Essa semana usou 10. Então, essa queda de consumo, somada à queda do preço do petróleo, então o petróleo e o vírus junto criaram um dano brutal, e aí que está, nós temos que pensar em soluções. Eu tenho 5 itens que eu acho que poderiam entrar na mesa agora, de um grupo de discussão do setor, envolvendo produtores de cana, envolvendo as usinas, as distribuidoras e o próprio governo, para tentar amenizar um pouco a queda do muro ou esse golpe que o setor levou. Bom, a gente tem um tempo de televisão, é curto, professor. Eu gostaria só que o senhor trouxesse para a gente pelo menos uma dessas soluções. Ela prescinde da ação do governo, eventualmente estocar etanol em algumas usinas nesse momento para passar o pior período da crise? É uma alternativa? Quanto ela custa e em qual tempo ela tem que ser adotada para que seja algo que surta algum tipo de efeito para as usinas? Muito bem, Kellen, é bem rápido. Acho que isso aí em 30 dias teria que ser feito. Você tem que financiar a estocagem de etanol nos tanques. Por sorte, os tanques estão vazios e a cana está vindo aí. Eu aumentaria um pouco a CID sobre a gasolina de maio até dezembro, só sobre a gasolina, não sobre o diesel. Eu faria uma isenção de PIS e COFINS por um prazo de 6 meses no etanol. Pensaria em aumentar um pouquinho a mistura de anidro na gasolina dos 27% para 35%, também de 1 de maio a 31 de dezembro, e uma linha de financiamento para produtores de cana atravessarem esse período também. Eu acho que essas 5 medidas dão uma boa resolvida, e seria a minha proposta nesse momento. Essa proposta tem uma alta dependência de uma ação do governo. Se houver um atraso na tomada de decisão nesse sentido, ou se essas medidas não vierem, qual vai ser o resultado? Bom, o resultado é que você vai expandir de uma maneira incrível o endividamento do setor, e a cana foi tão importante para o Brasil nos últimos anos, né? O ano passado, o hidratado que ela entregou a preço competitivo para o consumidor, e nós não queremos que esse setor tombe com endividamento e comprometa a sua capacidade futura de oferecer energias renováveis ao Brasil. Então tem que tomar medidas rápidas agora para que esse setor continue de pé num momento tão difícil para a sociedade brasileira. Caso contrário, vai ter muita gente fechando as portas, professor? Você corre o risco de ter problemas no ano que vem, nos próximos anos, porque você vai ter menos investimento em cana, você vai ter menor produção de combustível, menor produção de açúcar, de repente o Brasil retoma o seu crescimento, que é o que nós queremos a partir do ano que vem, e aí nós vamos ter falta de energia para financiar esse crescimento. Então, planejamento é isso, é antever o que pode acontecer, tomar medidas agora. O setor de cana no agro junto com flores, como eu disse aqui, são os que merecem a maior atenção nesse momento. Professor Fava Neves, obrigada por nos atender e trazer uma análise completa sobre os desafios vividos por alguns setores do agro nesse cenário tão dinâmico e diferente que estamos vivendo. Volte sempre, uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Vamos em frente.
A nossa equipe entrou em contato com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que afirmou que ainda está avaliando os reflexos do avanço do coronavírus no setor agropecuário e na economia e que não vai se posicionar sobre o tema neste momento. A questão é o mercado da Bolsa hoje. O preço está caindo mais de 4% no contrato de maio, exatos 4,5 a R$ 185,30. O abril está valendo R$ 192,60 e está caindo mais de 3%. E esse é o ponto da nossa discussão de hoje. Essa queda foi motivada por uma notícia de que a China não deveria habilitar este ano novos frigoríficos brasileiros para exportação de carne bovina por conta do coronavírus. A informação foi publicada pela agência de notícias Reuters. A equipe do Mercado e Companhia procurou, então, o Ministério da Agricultura, que não confirmou a informação. Por meio de nota, o secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, disse que as negociações com os chineses estão normais, com a troca de documentos e informações fluindo bem. No entanto, por causa da pandemia, a velocidade de habilitação de frigoríficos não é a mesma do que aquela registrada no ano passado. Só que essa confusão levou à queda no preço da arroba na Bolsa. Queda de mais de 4%, hora da análise. Leandro Bovo está conosco para falar deste tema, ele que é diretor da Radar Investimentos. Bovo, o que acontece para gerar essa perda de mais de 4%? Você disse que chegou ao limite de baixa hoje na Bolsa? Ô, Keren, boa tarde. Na verdade, a Bolsa tem um mecanismo, né, de limite de baixa que impede a oscilação de mais de 4,5% com relação ao fechamento anterior, né? No maio chegou a bater o limite de baixa, que é 185,30. Agora até saiu um pouquinho do limite de baixa, está 85,50. Mas, de toda forma, é uma queda de mais de 4,5%, né? E é uma queda, de certa forma, até surpreendente, porque, como você disse, ela ocorre no momento em que o mercado físico está bastante firme, né? Até se recuperou das quedas recentes e está com uma demanda relativamente boa e oferta bastante restrita. Então, essa queda é, no mínimo, estranha, né? Ou seja, foi essa confusão em torno de habilitações ou não de frigoríficos brasileiros para exportar para a China que derrubou o preço da arroba na Bolsa. É isso que você está dizendo? De manhã, essa notícia que foi divulgada pela Reuters, o título dela dava uma interpretação dúbia, né? O título era exclusivo: habilitações de frigoríficos do Brasil para exportações da China é paralisada por coronavírus. Na verdade, o que foi paralisado é a habilitação de novas plantas. Que isso aí não é uma notícia muito relevante, porque ninguém também tinha expectativa muito forte de habilitações de novas plantas agora no curto prazo, no meio desse tumulto do coronavírus. Porém, muitas pessoas interpretaram que o que tinha sido paralisado eram as habilitações vigentes. Algumas pessoas interpretaram como se as habilitações vigentes tivessem sido revogadas, o que não foi o caso, né? Mas até explicar que focinho de porco não é tomada, a reação do investidor no primeiro momento é vender o mercado futuro, sair dos papéis, e acabou gerando um tumulto muito grande, uma queda forte no mercado, que é o que está hoje, caindo no maio 4,5%. Ou seja, vamos separar então esses dois cenários, né? A gente viu no início da preocupação com a pandemia o preço do boi cair no Brasil, preocupações com férias coletivas, preocupações com suspensões eventuais com contratos da Europa. Agora a gente vê o boi recuperando o preço, acabamos de mostrar essa alta no mercado físico, e aí vem um terceiro fator que são especulações sobre a ausência ou não da China no mercado exportador. A Radar Investimentos entende que as exportações estão acontecendo de maneira normal no mercado brasileiro, a ponto de que isso dê sustentação a preço? Bom, a gente está num ambiente de extrema incerteza, né? Com relação a tudo na economia e, obviamente, com relação aos preços do boi gordo também. A queda de preços no primeiro momento, com relação ao coronavírus, ela foi virtual, né? Porque os frigoríficos derrubaram o preço de balcão, mas os negócios praticamente desapareceram. Então, negócios efetivados nos preços mais baixos praticamente não aconteceram. Tanto não aconteceram que os preços retomaram para próximo do patamar anterior, que é ao redor de R$200, né, em São Paulo. Nesse segundo
momento, a gente vai ter uma diminuição na demanda no mercado interno, né? Com cozinhas industriais fechadas, com restaurantes fechados, food service fechado, mesmo que uma parte disso seja substituído por alimentação em casa, o líquido disso é uma diminuição de consumo, isso não tem dúvida, no mercado interno. Porém, na exportação, especialmente para a China, o volume tem aumentado bastante e com preços, inclusive, em alta. Na exportação em dólares, ou seja, se você somar a alta em dólar com a alta do dólar, o preço real da exportação para a China está muito, muito remunerador. Porém, o volume para a China é limitado pelas plantas habilitadas. Então, no geral, eu acho que é realista a gente esperar uma diminuição da demanda. Se você somar o que o mercado interno vai deixar de absorver com o que a exportação da China vai aumentar, porque só aumentou China, Europa está parada, o resultado líquido disso vai ser uma diminuição da demanda. Então, você pode imaginar que haja uma certa pressão de preços daqui até final de maio. O tamanho dessa pressão é muito difícil de falar, né? Se é 190, 180, 170, enfim. Isso aí, acho que ainda a gente vai precisar passar mais tempo para analisar quanto tempo vai durar a quarentena, quanto tempo as empresas vão ficar fechadas, para a gente poder estimar o tamanho da destruição da demanda no mercado interno e o impacto no preço. E a recomendação da Radar Investimentos para os clientes pecuaristas neste momento, qual é? Olha, nesse ambiente de extrema incerteza, eu acho que quem tem os custos bem direcionados e tem condição de travar preços tendo lucro, eu acho que tem que travar. Porque se a gente imaginar que a gente está passando a maior crise da história recente da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial e os preços do boi caíram aí, vamos dizer, ao redor de 5% do que estavam antes desse tumulto, a gente está saindo meio ileso disso, né? Então, quem consegue estar com uma margem adequada nos preços indicados pelo mercado futuro, principalmente até maio, que é final de safra, né? Eu acho que a gente tem que tentar ser o mais conservador possível e sair desse olho do furacão, travando o preço. Eu acho que essa é a recomendação em geral para todo mundo. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.